Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, começando nossa quinta aula de Geografia Bíblica 1. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graças e paz, pessoal. Sim, Boa noite. Boa noite, graças e paz. Estamos estudando sobre Geografia Bíblica 1, no livro do pastor Ernesto Nini, Geografia da Terra Santa. Hoje nós continuaremos tratando sobre o capítulo 6. Nós paramos ali logo depois do Rio Jordão. Iríamos iniciar o Mar Morto. Quero até fazer alguns comentários sobre o Jordão. Depois nós estaremos trabalhando no capítulo 7 do livro-texto e no capítulo 8. Mas eu vou ir com bastante calma, até porque o capítulo 7 ele é cheio de detalhes, e aí, se der tempo, a gente vai para o capítulo 8. Mas, assim, eu creio que as aulas estão sendo bem trabalhadas, bem explicadas. Temos viajado bastante aqui no mapa do Google Earth, isso tem nos ajudado bastante. Então, eu vou estar compartilhando com vocês alguns mapas que eu peguei na internet, e a gente vai estar trabalhando em cima desses pontos, né? Tanto a hidrografia quanto a orografia, e se correr tudo bem e der tempo, a gente vai para as planícies de Israel também, tá bom? Bom, irmãos, vamos, como é costume, ler um texto bíblico. Quero ler com os meus irmãos Gênesis 46, do versículo 1 ao 4. Gênesis, capítulo de número 46, do versículo 1 ao 4. E se tudo correr bem também, hoje eu quero poder aqui, principalmente aqueles irmãos que ainda não fizeram, não leram, né, conosco, e não aprenderam ainda a manusear My Bible, se tudo correr bem, hoje eu quero poder estar passando aqui para vocês um pouquinho a My Bible, dando aqui uma pincelada nela, nesse aplicativo tão bom, para mostrar para vocês um pouquinho de como nós manuseamos a My Bible na matéria de Geografia Bíblica. Inclusive, deixa eu até fazer um comentário aqui, e uma apresentação. A My Bible, ela, de fato, ela, para mim, ela é um dos aplicativos mais maravilhosos que eu já usei. Devem existir outros, mas, para mim, ela é realmente maravilhosa. Por quê? Primeiro, porque temos quase todas as versões das Bíblias na língua portuguesa e em quase todos os idiomas. Ou seja, irmão, só de você poder carregar num aplicativo, num celular, ou melhor, não é celular, smartphone, né? Nesse aplicativo, quase todas as versões bíblicas em português já ajuda muito. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui estão as minhas Bíblias de estudo, né? E são poucas até, porque eu cheguei a um ponto que eu parei de comprar, porque eu falei, não, tá bom, eu acabo comprando aquela que realmente sai, que os pastores acabam indicando muito, eu vou lá e compro. Mas estou dizendo isso só para vocês terem uma ideia. Mas na My Bible você tem as versões bíblicas, aí depois você tem as versões bíblicas em outros idiomas, que eu nem baixo, para vocês terem uma ideia, eu baixo algumas em hebraico e algumas em grego. Aí depois você tem a possibilidade de baixar os comentários bíblicos. Para vocês terem uma ideia, aqui desse lado tem alguns comentários bíblicos, e ali tem alguns outros comentários bíblicos, algumas fileiras. Mas na My Bible você baixa esses comentários bíblicos também. E também tem um acesso aos mapas. E a língua original. O dicionário de Strong, no hebraico e no grego. Ou seja, então hoje, por exemplo, a gente vai fazer umas lições de casa aqui, usando a My Bible. Então, por exemplo, quando você está lendo a Bíblia, e de repente você lembra que fulano passou em tal cidade, e você diz, poxa, que cidade era essa mesmo? Que região que é essa? Ficava perto de onde? Aí você clica, e ali aparece o indicativo, e aí você vê, você pode abrir no mapa. Então, isso te ajuda demais, porque, por exemplo, se der tempo também, hoje eu quero fazer um exercício aqui com vocês, quando
o profeta Elias, ele está ali no riacho de Querite, e aí depois, logo, Deus manda também, numa outra ocasião, ele lá para o Horebe. Quando a gente faz uma leitura bíblica, simplesmente ali lendo, tem hora que nós não notamos, tá bom, o riacho do Querite, onde ficava? Tá, e quando ele foge de Jezabel, e aí que Deus manda, né, Deus se revela para ele, fala para ele comer uma comida milagrosa, beber uma água milagrosa, porque ali é um milagre, e leva ele agora para o Horebe. Onde era o Horebe? A gente não tem noção. Aí quando nós pegamos literalmente a região provável onde ele estava, e depois nós vemos Horebe e notamos o percurso, você fala, Deus seja louvado. Nosso irmão caminhou 40 dias e 40 noites ininterruptos. Ou seja, a geografia bíblica vai nos dar uma noção de como isso foi relevante, de como isso foi extraordinário, como isso foi maravilhoso. Sem essa compreensão, a gente não sabe. Então, hoje, se der tempo, a gente vai fazer isso, tá bom? Eu creio que vai dar. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, vamos ler. Gênesis 46, do 1 ao 4, vou até compartilhar com vocês. Graças a Pai, Júnior. Vamos lá, Gênesis 46. Quem quiser pode ler para nós. Do versículo 1 ao 4. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Partiu, pois, Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Respondeu Jacó: Eis-me aqui. E Deus disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Muito obrigado. Então, aqui Deus fala a Israel, a Jacó. Pode descer, desce para o Egito. Né? Mas só que esse texto é muito lindo, né? Voltando aqui no versículo anterior. Partiu Israel com tudo que tinha e veio a Berseba, onde ofereceu um sacrifício ao Deus de seu pai, Isaque. Então, quando a gente começa a trabalhar na geografia, a gente vê que Berseba ficava a sul de Israel, né? Como já mostrei para vocês em outras ocasiões, e hoje a gente vai fazer essa lição de casa. E na My Bible, por exemplo, quando nós pegamos ali Berseba, já seria uma das últimas cidades de Canaã, descendo ao Egito. E ali Deus fala com Jacó. Deus realmente confirma. Pode ir, Jacó. Agora, perceba mais uma vez, Jacó está ali em Berseba e ele faz ali, né, ele faz sacrifícios ao Deus do seu pai, Isaque. Dá para ver que Jacó, nesse exato momento, que instante é isso? Só explicando para os irmãos, é logo depois que Jacó tem o conhecimento de que José está vivo e que ele diz para os seus filhos, basta, José ainda vive, agora eu vou ver o meu filho e eu vou descer, eu quero ir, né, estar com ele. Então, é um momento realmente maravilhoso, né? Porque, como eu disse para vocês, essa é a história em que Jacó, ele literalmente recebe os seus 11 filhos com as caravanas egípcias, carruagens, alimentos, e os seus filhos dizem, José ainda vive, e ele é o governador do Egito.
E no finalzinho de todo o acontecimento, ele diz, basta, basta, eu quero ver o meu filho. Em outras palavras, eu não quero saber de mais coisas do passado. Até porque o coração de Jacó quase para quando ele tem essa notícia. E aí ele diz, né, eu quero ver o meu filho antes que eu morra, porque de fato ele já estava numa idade bem avançada. E ele vai para o Egito. Só que antes de ir para o Egito, como acabamos de ler, ele para em Berseba, faz um sacrifício e Deus fala com ele. Então, percebam a geografia mais uma vez aqui, mais uma vez, né? E aqui, meus irmãos, é por isso que eu me apaixono, né, por essa matéria. E não somente por essa, mas Berseba era um lugar de aliança. E Jacó faz ali em Berseba um sacrifício ao Deus do seu pai. O quê? Remontando o quê? A história e o seu legado e os seus antepassados. E o que mais me impressiona aqui é que ele está temeroso em ir para o Egito. E a pergunta que fica é por quê? Porque o Egito não era o lugar dele. O lugar de Jacó era em Canaã. O lugar de Abraão era em Canaã. O lugar de Isaac era em Canaã. E o lugar de Jacó era em Canaã. E como ele poderia, em meio às provações da vida, sair do lugar que Deus tinha dado? Então perceba que Jacó aqui, e pode ver que até o texto começa dizendo, né, chamando ele no versículo 1, não de Jacó, mas de Israel, ele tem atitudes regadas de piedade, de devoção. E ali Deus vem e se revela a ele, dizendo, não, fique tranquilo, pode ir, você irá para o Egito, você ficará lá, eu estou descendo com você. Olha que linda essa expressão, né, irmãos? Eu estou descendo com você. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e certamente te farei tornar a subir. Ou seja, não se preocupe, Jacó. Eu estou descendo, mas vocês subirão. No entanto, eu tenho algo mais íntimo para você. José porá as mãos sobre os teus olhos, mostrando, você ficará por lá. Você ficará por lá. Então perceba que aqui Jacó, como um grande servo de Deus, que dependia de Deus, pega sua família como patriarca e descem ao Egito, sabendo que ele não estava indo apenas porque estava fugindo de uma situação difícil. Ele estava indo porque era realmente da vontade de Deus. Jacó aqui não está indo porque as coisas estão difíceis, como literalmente alguém que foge da raia no momento difícil. E também não estava indo simplesmente porque José era o governador. Não. Ele estava indo aqui porque realmente era da vontade de Deus que a família de Jacó fosse para lá, porque Deus estava tendo um propósito com os seus filhos israelitas, com os egípcios, como já sabemos, e depois também com Canaã, porque ainda não tinha chegado o máximo da maldade dos cananeus, né, como a Bíblia ensina. Tá bom, meus irmãos? Então, a geografia bíblica aqui. E os nomes bíblicos, como Berseba, seria à toa que ele para em Berseba? Pode ter sido. Mas, assim, o significado de Berseba, ele é muito lindo, né? É um lugar de alianças, onde os seus antepassados fizeram um voto com Deus, né? Então, eu particularmente, nessas horas, eu me auxilio tanto da geografia, eu me delicio não só com a geografia, mas com a geografia, com as histórias, com os nomes, com o original, tá bom? Então, que Deus possa continuar nos ajudando aí na nossa caminhada e que o Senhor continue nos ensinando para que a gente possa realmente continuar crescendo no conhecimento, na graça e em tudo que Deus tem para nós. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu até pegar aqui o significado de Berseba. Olha, poço do 7, ou seja,
era o nome de um poço que Abraão cavou no deserto e onde ele e Abimeleque fizeram um acordo de amizade, como sinal de trato. Abraão deu a Abimeleque 7 cordeiras, daí o nome Berseba. É um poço de aliança. Foi uma aliança que Abraão tinha feito com Abimeleque, mas agora era uma aliança do servo de Deus, Israel, com o seu Deus. E Deus dizendo, fique tranquilo, desça. Eu estarei descendo com vocês. Que assim seja conosco. Amém? Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá, meus irmãos, vamos mergulhar nos nossos materiais e hoje a gente vai se deliciar bastante aqui do Mar Morto. Paramos, né, na hidrografia, mas eu queria ainda ler algo que eu separei aqui sobre o Jordão, meus irmãos. O Jordão. Né, o Jordão. Abram seus livros texto no capítulo de número 6, ainda dentro da hidrografia. Eu sei que o livro de vocês é um livro mais recente. O meu livro físico é um livro bem antigo. No meu livro físico, a página é outra. E eu estarei abrindo aqui com vocês também o meu livro digital, né? Eu estou com o meu livro digital aqui. Então, vamos lá, capítulo de número 6, hidrografia. Temos a parte ali do Rio Jordão, né, como a gente já viu. E nós estaremos hoje falando não apenas do Mar Morto, né, claro, estaremos falando dos outros lagos, mas eu quero estar fazendo um apontamento também aqui sobre o Jordão, tá bom? No meu livro, queria ler com vocês aqui, seria um pouquinho antes dos afluentes do Jordão. Quando aparece lá, nós lemos, inclusive, deixa eu pôr aqui para vocês rapidamente, ó. Falamos do Mar Mediterrâneo, entramos aqui no Rio Jordão, falamos um pouco sobre etimologia, as nascentes, o curso, e aí os afluentes na Bíblia, o Lago Meron, o Lago Ula, né? Mar da Galileia, já falamos também. Mar Morto, né? Rio Jordão. Eu passei o Jordão, eu não percebi. Peraí, onde está? Que essa é a Bíblia digital, então. Rio Jordão, na página de vocês, está em qual? O Rio Jordão primeiro. O Jordão está na página 3. Aqui. Isso, logo no início. Obrigado. Isso. Só queria fazer uma leitura de uma parte aqui do Jordão, que, enquanto eu estudava, eu achei muito interessante aqui, onde fala as afluentes do Jordão. Tá vendo? Um pouquinho antes das afluentes do Jordão. Vegetação na Bíblia, volume d'água, o valor do Jordão, os afluentes. Aqui. Enciclopédia de la Bíblia declara. Isso. Essa parte. Isso. Queria que um dos irmãos lessem para nós essa porção aqui. Por gentileza, meus irmãos. Essa parte aqui. Alguém pode ler para nós? Olha que texto maravilhoso. Tá, vou ler então. Por favor. A Enciclopédia da Bíblia declara: a narrativa da passagem do Jordão no livro de Josué evoca a passagem do Mar Vermelho, com milagres e maravilhas. A atividade de João Batista e o começo da vida pública de Jesus, começando no Jordão, evoca, por sua vez, a entrada do povo escolhido na terra da promessa. Toda vez que a terra
prometida sugere a ideia do reino dos céus anunciado pelo Batista e proclamado por Jesus. Então, eu só queria destacar, nós já trabalhamos sobre o Jordão, mas esse texto eu achei muito lindo, porque o Jordão, ele tem um significado muito grande, principalmente no Novo Testamento, em virtude de tudo que acontece, porque quando Josué, literalmente, passa o Jordão, é como se eles pisassem na terra prometida. E quando agora vem João Batista proclamando as mensagens e preparando o caminho, e logo na sequência vem Jesus e também anuncia o reino de Deus, dá essa ideia bem parecida. E pode ver que no Novo Testamento, algo que acontece com muita frequência, é o quê? É João Batista batizando as margens do Jordão, e logo vem Jesus e os apóstolos continuam batizando do Jordão, proclamando também o quê? O reino de Deus, dando também uma alusão da grande terra prometida. Só que não mais essa terra, que eles já tinham conquistado, mas agora da grande terra prometida, que é a Canaã celestial. Então, eu achei isso daqui realmente muito, muito legal. Eu falei, eu queria ler com vocês, porque o livro-texto, meus irmãos, ele tem muitas riquezas, né? Muitas riquezas. Como eu disse, não dá para a gente tratar todos os assuntos na aula. Então, a gente pega os pontos principais e a gente vai trabalhando. Tá bom? Vamos agora para o Mar Morto, né? Onde paramos. Querem fazer alguma pergunta sobre as nascentes, os lagos, né? Lembrando, viu, irmãos? Mar da Galileia não é mar, tecnicamente, é um lago. Mar Morto não é o mar, tecnicamente, ó, é também um grande lago, tá bom? Então, só para ficar claro aqui para os irmãos, tá? Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida das aulas passadas? Algo que vocês queiram comentar? Tranquilo? Então, vamos lá. Paz, irmã Elisângela, seja bem-vinda, filha. Então, vamos lá, meus irmãos, olha aqui. O Mar Morto, né? Mar Morto. Mar Morto. A gente vai passear bastante também aqui hoje. Mar Morto. Curioso que entre os judeus o Mar Morto foi assim chamado, mas não era o único mar. Entre os judeus eles chamavam Mar Salgado, alguns chamavam Mar de Asfalto. Tinham vários nomes para o Mar Morto, né? Mar do Arabá. Então, a gente vai agora estudar um pouquinho sobre ele e vamos ler aqui. Diego, leia para nós, por gentileza. Pode ser no seu livro, né? No meu livro antigo, página 76, né? Mas no meu livro digital aqui, fica na página 108. No livro atual de vocês, é que página? No meu é 100. Isso, ó, na minha página aqui, ó, é 108, mas é por causa da letra, né? O tamanho da letra. Então, pode ler para nós, irmão Diego? Nomes aqui? Mar Morto, a parte do Mar Morto. Certo. Mar Morto. Isso. Mar Morto. Nomes. A Bíblia apresenta alguns nomes distintos para o Mar Morto. Ian Araba, Mar da Araba, Deuteronômios 3:17, Juízes 3:16. Ian Kadmone, Mar Oriental, Deuteronômio 3:17. Ian Melá, mais salgado, Deuteronômio 3:17, Juízes 3:16. E Mar da Planície, 2 Reis 14:25. Tá ótimo até aí. Até aqui? Tá ótimo até aí, isso. Então, como eu tinha dito para vocês, né, esses são alguns dos nomes. Aqui também tem outros nomes, por exemplo, irmãos, olha aqui, só vou citar para vocês, né, aqui na enciclopédia de La Bíblia, por exemplo, também chama de o Lago de Asfalto. Por que o Lago de Asfalto? A gente já vai ver que cria no Mar Morto
literalmente como se fossem camadas de sal, e algumas placas elas flutuam, e também, antigamente, olha só que interessante, irmãos, há nascentes debaixo do Mar Morto, há nascentes. E essas nascentes, segundo alguns especialistas, elas são de águas doces, mas não apenas isso, mas nessa região do Mar Morto também tem algumas, é como se fosse erupções vulcânicas pequenas, em que a parte, dentro dessas movimentações que vai acontecendo lá nas profundezas, o betume, ou seja, aquilo que hoje nós conhecemos como petróleo, ele era liberado e ele acabava flutuando também em algumas áreas do Mar Morto. Na antiguidade, esse betume ele era muito utilizado. E olha que interessante. Então, por isso também, né, alguns vão chamar de mar de asfalto. Os árabes chamavam mar pestilento, que também, por ser uma região onde os peixes, que, vamos supor, irmãos, de algumas nascentes, quando eles têm o contato com essa água muito salgada, a gente já vai ver aqui a quantidade de sal que tem no Mar Morto, eles acabam morrendo. Então, é chamado Mar Morto porque não tem ali vida celular. As únicas vidas que existem no Mar Morto são bacterianas, né, de algumas espécies de micro-organismos, e também alguns animais e aves, que são poucas, que se alimentam, por exemplo, alguns lobos desses peixes, que acabam morrendo, que flutuam. Então, percebam, por isso que era também um mar pestilento, né? Ou também era chamado mar de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque será? Né? Ou mar de Ló, mar de Segor, ou mar de Sodoma. Esses são os nomes que é dado a esse mar, né? É nessa região onde fica próximo a Sodoma e Gomorra, ou pelo menos onde entendemos que Deus castigou essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês algumas figuras que eu peguei na internet, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa daqui é uma apresentação do Mar Morto. Só um segundo. Aqui. Aqui, meus irmãos. Peguei no Google Earth. Aqui é o Mar Morto. Essa é uma foto do Mar Morto. Atual, né? O Júnior, até na última aula, lembra, Júnior, você tinha dito e mencionado uma informação muito importante, que é o Mar Morto, ele vem ao longo dos séculos, principalmente nas últimas décadas, ele diminuiu. Aonde nós estamos vendo aqui essa outra parte mais clara, onde estou passando o mouse, aqui eram também áreas que tinham, né, no caso, águas, né, do Mar Morto. Então é interessante, né, irmãos? Conseguindo ver? Essa parte, né, do Mar Morto. Deixa eu colocar agora aqui no Google Earth e vamos viajar um pouquinho lá para o Mar Morto. Na antiguidade, essa região ela era totalmente preenchida, né, de água, tá? Vamos lá. Vamos ao nosso passeio. O Mar Morto está próximo de Sodoma e Gomorra? Sim. Sodoma e Gomorra, segundo, né, os especialistas, né, Júnior,
aqui essa região, Mar Morto, ficavam nessa redondeza aqui, né? É claro, né, Júnior, hoje em dia, né, nós acreditamos nisso, né, por tudo que a Bíblia nos ensina, mas lembram, quer ver só mostrar um detalhe aqui para vocês, ó. Por exemplo, tá vendo? Ó? Aqui a gente está projetando o Mar Salgado, né? Diante desse mapa que nos dias das 12 tribos, ó, podem ver que o Mar Morto ele acaba margeando, né? A antiga tribo de Ruben, pedacinho de Benjamim, pedacinho de Gad, né? O pedacinho de Efraim, grande parte aqui de Judá, principalmente Ruben, Judá, né? E aqui os Moabitas. Então, em algum momento, em algum lugar aqui, ficava, né, Sodoma e Gomorra, onde foram castigadas as duas cidades. Né? Então, e nesse período, o Mar Morto já existia, né, nesse tempo de Ló, porque, segundo os especialistas, aqueles que não acreditam no milagre, acreditam que no milagre de uma outra forma, né? De que foram lavas vulcânicas, né? Que encontra ali, igual você falou, né? Do asfáltico, né? Dos betumes, né? Que está no local, das lavas vulcânicas, são indício do que aconteceu de Sodoma e Gomorra, né? E que realmente atingiu até produziu uma moto, sei lá. Então, né, Júnior, assim, a ciência, ela sempre vai tentar humanizar o milagre, né? Olha aqui, ó, eu pus aqui para vocês Sodoma e Gomorra, aqui, ó, Monte Sodoma, Júnior, hoje Monte Sodoma é essa região aqui, ó, tá vendo? Esse é o Monte Sodoma, né? Eu quero acreditar, Júnior, na minha opinião, né, como você está dizendo, na antiguidade, é claro, muita coisa a gente não sabe como aconteceu, e a gente está falando aqui desse castigo que aconteceu nessa cidade nos dias de Abraão, e a gente tem que lembrar que os dias de Abraão foram em que época, irmãos? Foi no ano 2000 antes de Cristo. Então, mais uma vez aqui projetando sobre antes das 12 tribos de Israel, né? Então, percebam. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, esse outro mapa da Terra Santa. Aqui era, né, praticamente um pouquinho, né, a Terra Santa nos dias de Abraão. Claro, não tinha muitas dessas cidades ainda nem com esses nomes, né? Algumas outras já existiam, como, por exemplo, alguns nomes já existiam. Pode ver, por exemplo, o caso de, como eu já mencionei para vocês, né, Gilgal, como é o caso, né, de ali, aqueles outros vales, né, eu até mencionei nas aulas passadas com vocês, que é o Vale de Siquém. Então, voltando aqui, ó, o Monte de Sodoma era essa região. Deduzimos, Júnior, que aquilo que a Bíblia fala, que eram campinas boas, verdejantes, existiam, né? É um assunto de fé. Então, eles falam que encontraram até lavas vulcânicas e que o próprio Mar Morto tem um sal, e a mulher de Ló ficou paralisada, né? Virou uma estátua de sal. Então, diz que tem uma relação com o Mar Morto, né? Com toda a quantidade de sal. E uma coisa que não tem como questionar, por exemplo, se vocês pegarem depois e assistirem o programa da Aline em Israel, quando ela vai falar sobre o Mar Morto, algumas evidências atuais sobre o enxofre que contém aqui, inclusive que pega fogo, irmãos. E inclusive o enxofre que quando você tem que tomar muito cuidado nessa região, até mesmo os turistas que vão para lá, porque já que é uma região muito baixa e a temperatura ela é muito alta, e o fogo, quando se pega fogo nessas pedras de enxofre, você não vê. Ele é translúcido. Só que ele queima, é um fogo normal. Então, perceba, Júnior, que até hoje é aquilo. Os cientistas e os ateus, eles tentam desqualificar o milagre, ou o castigo, né? No entanto, nós que acreditamos nas Escrituras, para nós é algo tão comum, né?
Irmãos, eu gosto muito, né, de silenciar qualquer crítica que venha sobre nós nessa hora, dizendo, olha, eu acredito que Maria concebeu sendo virgem, eu acredito que Jesus era perfeito, ele morre numa cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, e no 40º dia, depois da sua ressurreição, ele é levado aos céus. Ponto. Eu acredito nisso. Quando a gente já vai com a mensagem da ressurreição, que é o maior apogeu de tudo, porque ali tem o nascimento do Deus menino, do Deus que vira homem, a morte dele em nosso lugar, a ressurreição dele, e depois a ascensão dele. Ou seja, quem crê na ressurreição não tem por que não crer nos outros milagres, né? Então, né, eu só tô, mas é isso, Júnior, né? Assim, os debates eles são infinitos, né? Sobre essa questão. Então essa é a região, tá vendo? Onde eu estou mostrando aqui, ó. O Monte Sodoma. Então, essa região todinha, antigamente, irmãos, ela era uma região onde o Mar Morto ele vinha, né? Agora, olha só que coisa linda. Depois eu vou até compartilhar com vocês, não sei se vocês já viram, há profecias em que diz que aqui no Mar Morto a vida vai voltar a existir. E isso é impressionante. Eu sei que hoje, a gente já vai chegar lá, hoje, só para vocês terem uma ideia, temos muitas águas que saem dessas regiões, são lençóis freáticos, e aí eles acabam desaguando aqui, criam bolsões. E esses bolsões, por incrível que pareça, têm gerado vida. E o que tem surpreendido muitos judeus é porque na história judaica, na história de todos os povos que margearam, que existiram aqui, não era frequente isso. Ou seja, rever vida de novo, e ver nascentes próximo ao Mar Morto. E então, o que são as profecias? De que de Jerusalém sairão rios de água viva, e esses rios virão aqui para o Mar Morto, e também serão jorrados para o Mediterrâneo. Então, meus irmãos, e fala que, inclusive, aqui nessa região do Mar Morto, se pescarão da mesma forma que se pesca no grande mar, que é o Mediterrâneo, ou, quem sabe, está se referindo do grande mar da Galileia, que aqui até hoje se pesca. Então, percebam, a qualquer hora pode acontecer isso. Aí eu te pergunto, bom, vamos lá, será que quem é que tem o controle da história humana para poder profetizar algo? E essas profecias, vocês têm que lembrar que foram profecias, por exemplo, de Ezequiel, profecias que datavam por volta do ano 500, se não me falha a memória, antes de Cristo. Ou seja, profecias de 2.500 anos atrás. Hoje estão se cumprindo. Percebe, irmão? Isso é maravilhoso para nós. Então, estudar geografia bíblica, ela é especial, ela é profética. Né? Como vai ser tudo isso, não me pergunto. Só para vocês terem uma ideia, há estudos, né, entre os egípcios, entre os israelenses, do que? Deles ligarem, por exemplo, condutos aqui o Mar Vermelho e unindo aqui essa região, né, porque uma das preocupações que os cientistas têm com o Mar Morto é de que eles, só para vocês terem uma ideia, hoje o Mar Morto, ele lembra que nas aulas passadas, ele era medido como 400 metros abaixo do nível do mar, não é? Agora já está por volta de 430 metros abaixo do nível do mar. E a cada ano que passa, diminui 1 metro. Então, alguns cientistas estavam propondo fazer uma ligação entre o mar Mediterrâneo ou o Mar Vermelho, condutos, para encher novamente aqui o Mar Morto. Né? São estudos... O Mar Morto já existia naquele tempo, porque eles alegam, não é só cientista, né, que são aí procura racionalizar tudo, mas ele diz que há uma possibilidade que Sodoma e Gomorra era o local onde surge o Mar Morto, né? Sim, sim, também. Então, isso nós não podemos afirmar, sabe, Júnior? Porque, assim, nos dias de Abraão é mencionado as Campinas, essa região de Sodoma e Gomorra, como um lugar muito abundante, né? Então, como que era tudo isso?
a gente acaba não tendo assim muitas evidências, né? E a geografia, você sabe que com o tempo ela muda, né? Ela Uma muda. coisa, você tem um local que a natureza destrói e aquele lugar que era uma coisa vira outra. É por isso que eu estou falando. É, Ah, então, eu não sei te dizer, pode até existir alguma coisa, viu, Júnior? uhum, Mas eu não sei te dizer. Se eu descobrir durante as aulas, a uhum. gente fala. Então, meus irmãos, agora olha só que interessante, irmãos, aqui, né? Antes de mergulharmos mais aqui, deixa eu só fazer aqui uma liçãozinha de casa que hoje eu fiz. Como eu disse, meus irmãos, eu fico me deliciando, né? Ah, olha só. E aqui, irmãos, talvez até, deixa eu falar mais uma coisa, né? Enquanto a gente está falando, a gente está na hidrografia, né? Mas aí a gente acaba dando uma pincelada nos montes, né? Não tem como, porque é uma região de vales e montes, Israel. Então, se olha, você está passando por um rio, um vale, um monte. Então, olha só que interessante aqui. Olha aqui, vamos fazer um passeio delicioso agora, olha só. Ah, o monte, é, é, o monte em que... O Monte da Tentação. Vamos colocar aqui, ó. Monte da Tentação. Olha que legal. O Monte da Tentação. Vamos viajar. Segura aí, aperta os cintos. Olha que legal, meus irmãos. O Monte da Tentação. Bom, o Monte da Tentação, só para vocês terem uma ideia, aqui é o Jordão. Estão vendo onde estou passando com o meu mouse? Né? Deixa eu até tentar. Deixa eu tirar aqui. Terreno, só para facilitar. E os lugares aqui, ó. Monte da Tentação. Ó, essa região aqui. Esse é o Monte da Tentação. Aqui é Jericó. Quer ver um exemplo? Ó, Jericó. Aqui é Jericó. As muralhas de Jericó. Inclusive, quando a gente põe aqui Jericó, ruínas, olha que legal. A gente vem aqui, olha, para algumas ruínas. Estão vendo? Ó? Olha aqui, as ruínas de Jericó. São achados arqueológicos hoje, meus irmãos. Olha que delícia. Então, vamos... Se segura no cinto aí. Vamos viajar um pouquinho. Olha que delícia. Que são as ruínas de Jericó, meus irmãos. Olha que coisa linda. Tá vendo? E aqui, opa, seria hoje o lugar, né? Dessas ruínas, próximo a essas ruínas. Opa, fala também. Ali onde o pastor colocou nesse. Não entendi, Tomé. Falhou. Travou seu microfone, Tomé. Tá me ouvindo? Agora sim. Ali onde o pastor colocou inicialmente, no Monte da Tentação, Hum. você arrastar o bonequinho, você vai ter uma visão real do monte e da cidade de Jericó. Que Jesus teria visto, né? Exato. Tomé, Compartilhei. é isso mesmo também. Então, por isso que eu pus aqui nas ruínas, para vocês verem, irmãos, como a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Né? Lembra, nós estávamos nas aulas passadas falando sobre o primeiro acampamento, Gilgal. Eles passam o Jordão, fazem um acampamento em Gilgal e depois eles lutam contra as muralhas de Jericó. E aqui o Monte da Tentação, e é por isso que eu quis, né? É isso aí, Tomé. Nesse ponto Né? aí, pastor, arrasta Exato. Aqui, né? Aqui. pontinho vermelho, arrasta o bonequinho para cima. Isso, exatamente, Tomé. Aqui, então, exatamente. Olha só, irmãos. Olha aí, o Monte da Tentação. Né? Tá vendo aqui, ó? Esse era o monte onde Jesus ele passou as tentações né, com o diabo. Então, ele viu essa região aqui, esse vale, que é o Vale Jericó. Ele teve uma visão mais ao fundo, que é o Mar Morto, e também o Jordão. Olha só. Então, essa era a região onde o nosso mestre esteve, meus irmãos. Coisa linda, não? Né? Então, deixa eu até... Agora aqui, deixa eu só tirar o boneco, só para vocês saírem do modelo aqui. Olha só que legal também. Aqui. Opa, voltar para cá.
E quando você sobe aqui nesse monte, vocês têm, lembra que na última aula, meus irmãos, eu mostrei para vocês o quê? Se vocês, dependendo de como, deixa eu só sair do modo de visualização, se vocês querem ir para o lugar mais alto, vocês passam o mouse e vocês acabam chegando, né, tendo uma noção melhor daquela altitude do terreno, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, olha que legal, ó. Vocês acabam vendo melhor também essa montanha, né? Legal, né, meus irmãos? Então, Jesus, na hora que ele foi tentado, ele estava nesse monte, que é um monte chamado Monte da Tentação, né? Mais uma vez colocando aqui o boneco, aí a gente tem uma visão panorâmica de tudo que ele viu. Essa é uma visão atual. Olha aqui o Mar Morto. Olha que visão, né? Então, ele estava vendo o Mar Morto. E aqui, né, a região, aqui é o ponto mais alto do monte, né? Então, dando para aqui a visão fica melhor ainda, tá vendo? Então, Jesus estava vendo Jericó, Jesus estava vendo aquela região onde o povo de Deus tinha conquistado a terra, entrado, ou melhor, entrado e feito primeiro acampamento. Jericó. Seria à toa que Jesus estava nesse lugar no Monte da Tentação? Né? Podem ver, as coisas podem ser. Eu, particularmente, não acredito em coincidência, tá, meus irmãos? Eu não acredito. Né? Tudo que está relacionado à revelação bíblica, a gente não tem coincidências, tá bom? Tem mais algum comentário, Tomé, que você queira... olha aqui o monte, meus irmãos. Hoje vocês podem fazer tudo que eu estou fazendo aqui, meus irmãos, pelo Google Earth, tá bom? Isso daqui é muito legal, né? Dá para a gente ter uma noção muito boa, né, de todas essas regiões, e isso é simplesmente fantástico, né? Tá bom? A visão panorâmica, altitude, né? Ó, aqui, mais uma vez, lembrando, né, irmãos, ó, olha só. Essa região, o Monte da Tentação, aqui, ó, tá menos 50, olha só que interessante, não sei se vocês vão ver, talvez não, vocês não consigam enxergar, mas é menos, por volta de menos 40 abaixo do nível do mar. Aqui em cima, já ó, o Monte da Tentação, ele é bem alto aqui, ó, por volta de 170 de altitude, né, esse monte. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma visão panorâmica. Essa é uma região. Hoje está assim essa região, tá, irmãos? Vocês veem, até hoje não é habitado, né? Porque são montanhas, são regiões difíceis de você ter ali, conviver aqui nesse lugar, tá bom? Beleza, meus irmãos? Agora deixa eu mostrar um outro mapa aqui para vocês, olha só. Deixa eu abrir aqui um outro mapa. Esse daqui é muito legal também, porque hoje fizeram isso daqui, olha só que legal. Durante a história do cristianismo, estão vendo? Estão conseguindo enxergar? Não estou vendo vocês agora. Deixa eu ver. Só um segundo. Não estava vendo vocês. Aqui. Deixa eu colocar aqui esse. Trocou a tela para vocês ou não? Tá na tela de areia. Então tá. Então não trocou, não. Deixa eu só fechar aqui alguns aplicativos. Estou com muitas telas cheias, irmãos, e isso acaba me atrapalhando um pouco. E aí eu não consigo manusear rápido. Aqui, ó, seria essa tela aqui. A apresentação do slide aqui. Isso. Aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui, meus irmãos, ó.
Estou vendo, não? Não estou conseguindo compartilhar de novo. Não sei por que razão. Aqui, ó, agora sim. Olha só o que fizeram. Não é esse. É esse. Olha só o que fizeram no Monte da Tentação. Tem hoje uma igreja. Está vendo aqui? Nesse monte da Tentação, e abaixo é Jericó. Fizeram uma igreja. Vocês têm que lembrar que logo depois, né, que Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial, Jerusalém, toda a região começa então a ser mapeada novamente, né? Começam a construir igrejas em alguns lugares específicos, e no Monte da Tentação construíram essa igreja. Interessante, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos lá. Vocês viram? O mapa viram, né? Tá? Mar Morto. Aqui, olha, são umas fotos do Mar Morto. Olha como o grau de salinidade é imenso no Mar Morto. Só para vocês terem uma ideia, as águas dos oceanos, elas possuem, em média, irmãos, elas possuem, em média, 4% de sal. E no Mar Morto, são 26% de sal. Ou seja, 1/4 para cada volume de água é sal, né? E por isso que, no momento em que evapora-se as águas, sobra o quê? Sobra o sal, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que as águas dos oceanos são salgadas, irmãos? Já pararam para pensar sobre isso? Não sei se você já parou para pensar. Por que as águas são salgadas? Não é porque tem uma camada de sal lá no fundo do oceano? Então, geralmente a gente, a gente fica, muitos anos a gente estudou na escola, né, Beatriz, e passa desapercebido, a gente aprende, fica no automático, né? Vamos lá, meus irmãos. O que mais? Fala, Tomé. Por causa das rochas? Das rochas, o que mais? O que mais, meus irmãos e irmãs? Já me perguntei também, mas é que nem você falou, passa desapercebido, a gente nem... A gente só sabe que tem que beber de água doce, né, Bia? Então, na realidade, a natureza ela é repleta de sais minerais. E as águas que elas vão escoando desde os picos montanhosos, dos mais altos, por exemplo, vocês vão lembrar que o Monte Hermon ele está a 2.800 metros de altitude do nível do mar. As águas que descem, né, pelos montes, temos as chuvas que caem sobre as terras, temos também as águas subterrâneas. Quando essas águas elas, né, descem nos rios, os rios eles têm minerais, todos os tipos de minerais. E, naturalmente, as rochas, a terra, vão soltando esses sedimentos. E todos os rios desaguam para o mar. Então, o mar ele acaba sendo o lugar onde se acumulam os sais minerais. Só que acontece o fenômeno natural da vida, que é a evaporação das águas dos mares. E aí o ciclo se repete novamente. Então, sempre sobra um pouco desses minerais no mar. Aqui no Jordão, ou melhor, no mar no caso, né, da Galileia, no Mar Morto, a gente tem que lembrar que eles desaguam, o Rio Jordão deságua. Não é apenas o Jordão, tá, irmãos? Tem outras nascentes que também desaguam aqui, mas elas não se compara ao Jordão. Na antiguidade, o volume de água que desaguava do Jordão aqui era muito maior. Hoje, por causa das cidades, por causa que também há várias represas que foram feitas, açudes nas cabeceiras do Jordão, ali perto da Galileia. Então, a quantidade de água diminuiu, por isso que ele foi secando. Mas aqui, como é uma região muito quente, então há essa evaporação, e nessa evaporação há uma alta concentração
E é por isso que aqui o teor salino acaba sendo muito maior. E por isso que a quantidade de minerais nessa região é muito grande, né? Aqui temos cloreto de sódio, temos cloreto de magnésio, calcácio, potássio, brometo de magnésio. Então, por isso que não se tem vida, como chamamos, vidas celulares, né? Entenderam, irmãos? Agora, olha só, fazendo uma aplicação para a gente encerrar aqui o nosso primeiro bloco. Olha só, irmãos. Deus nos chamou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. As águas paradas, elas geram podridão ou elas geram um mar salgado. Eu sei que os nossos mares, Deus tem um propósito, pode ver que há vida nos mares salgados, né? Mas perceba, a nossa vida, ela é uma vida que deve ser seguida nos passos de Jesus. A nossa vida, na semelhança do tanque de Betesda, ela tem que ser sacudida. Pode ver que quando Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de água viva, dessa ideia de vitalidade, de movimento, de vida, né? Vida saudável, vida celular. Assim como nos mares é um lugar onde tudo se estanca, pode ver uma pessoa que ela acaba recebendo as bênçãos de Deus e fica só para ela, é como se ela virasse um lugar salgado no sentido negativo, né? Se tornasse um mar morto. Por quê? Porque Deus não nos fez para que a gente retesse as coisas e não liberasse. Se o mar morto tivesse esse fluxo com o Mediterrâneo, ou quem sabe com o mar, no caso, Mar Vermelho, haveria essa troca de vida, mesmo sendo um lugar salgado. Onde eu quero chegar, meus irmãos? Deus nos fez para que a gente não seja um mar morto, mas para que a gente seja um Rio Jordão, né? Ou quem sabe o Mar da Galileia, ou quem sabe as nascentes do Hermon. Podem ver que na geografia bíblica, o Hermon é sinal de vitalidade e de poder, assim como a Galileia e o Rio Jordão. Mas o Mar Morto é sinal de esterilidade, é sinal de condenação. É interessante, né? Por isso que um dia, em Jerusalém, Deus vai fazer com que haja o quê? Rios de água viva para gerar vida novamente nessa região, né? Diga, Júnior. Não, mas a ideia aí de uma morta lógica do mar, né, que tem sal, que ela flui os rios e outros elementos para tornar salgado, mas na origem do mar, quando Deus criou, ele já era salgado, né? Isso só veio adicionar, porque a ideia lá atrás, quando Deus criou o mar, ele já é salgado, não é isso? Creio que sim, Júnior. Essa é uma informação, eu deduzo que sim, né? A frente dos rios torna ele salgado com as algas, essas coisas que... Tem vida, né? Mesmo sendo... Qual que era a aplicação que eu queria dar, né, irmãos? Eu queria dizer o seguinte, nós, seres humanos, pode ver, nós precisamos de água potável, água doce, que chamamos, né? A água salgada nos mata, os seres humanos. Uma pessoa que ela só retém as coisas e ela não passa, ela acaba se tornando na semelhança do mar, no sentido negativo. Ela retém, né, os sais. Qual é o projeto de Deus para nós? É que fôssemos como rios de água viva. A gente não reter, a gente ser bênção para que a gente gere vida. É claro que o mar, os nossos mares, eles têm uma utilidade. É que eu quis fazer um paralelo, né, com relação ao Mar Morto, porque aqui há um estanque geral, né? Aqui não há vida celular. E o único que vai fazer com que haja vida novamente aqui é Deus. Pode ver, vamos, só para eu concluir, para a gente fechar aqui esse bloco. A teologia da prosperidade é uma praga tão grande que ela leva as pessoas a viverem essa infelicidade aqui. Deus nos prospera para a gente abençoar. Deus nos dá sabedoria para a gente ser sal e luz. Uma pessoa que vive em função dela mesma, ela está se tornando um mar morto, um lugar infrutífero, um lugar estéril, um lugar que não serve para nada. Então, assim, é só uma aplicação, né? Para mostrar que
a nossa vida, né? A gente está aqui aprendendo para quê, irmãos? A gente está aqui aprendendo para quê? Para frutificar, para abençoar outras pessoas. Como o Diego disse, né, no início, antes de iniciarmos a nossa gravação, que ele pregou e ele usou ali parte das aulas para ilustrar e parte do que ele tem aprendido, não só aqui, mas nas Bíblias de estudo, e usou a geografia, ou seja, se nós não passarmos, a gente acaba morrendo. Pode ver, a árvore, ela não se alimenta do seu próprio fruto. O fruto que ela gera é para o outro, né? Assim é a vida de um filho de Deus. Nós nascemos para ser bênção a alguém. Deus separa Abraão e diz, se tu uma bênção. Abraão e os patriarcas foram bênção. Nós devemos ser bênção. No dia que nós pegamos a bênção e fazemos da bênção um altar para nós, nós nos tornamos num lugar morto. Podendo até ter muita coisa, mas não teremos nada, né? Porque a gente vai se assemelhar a um pirata, que se segura nos barris, nos baús, enquanto o barco afunda, e vai com baú e tudo dentro do oceano, né? Então, do que adiantou, né? Tá bom, meus irmãos, a gente vai continuar falando do Mar Morto, né? Já já a gente vai a alguns detalhes, mas a nossa aula já chegou aqui ao final. Mas o Mar Morto, ele é apaixonante. A gente vai mostrar mais algumas coisas. O planeta tem um terço de água, né? E a maioria é água salgada, água do mar, né? Rio tem pouco, né? Em comparação à água salgada, né, Júnior? Exato. Agora, olha que interessante, né, irmãos? A evaporação, não só do Mar Morto, mas dos mares, faz com que essa água, agora em estado gasoso, vá para os picos, se transforma em gelo, e ali começa todo o processo. Coisa linda, não? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, tranquilo. Eu queria ter zerado aqui o Mar Morto só nessa parte, mas a gente vai correr já já, tá? O Mar é um tipo de crente, né? É um tipo de crente que não é muito bom, não. Não é recomendado. Um crente perigoso aí. Eu Perigoso. diria, eles fazem parte Tá da em igreja, estado de- eles fazem parte da igreja, sabe qual, Júnior? Sodoma e Gomorra. Então, está em estado de decomposição, né? Espiritual. É perigoso, hein? Não, não é? Exato. Ou, quem sabe, a diaconisa é a esposa de Ló. Tá lá. É. Ai, ai. Verdade. Tá bom, meus irmãos? Vamos para o nosso intervalo? Tá joia? Vou parar a gravação aqui. Alguma pergunta? Não? Então, até já.